E aí, gente, hoje a gente vai fazer mais uma correção aqui do PET, né? É a semana 3 do PET 6, e hoje a gente vai fazer os exercícios relacionados aos tecidos permanentes dos vegetais. Então, vamos lá para a questão número 1. Sabe-se que a cortiça ou suber, que apresenta múltiplas aplicações, representa um tecido vegetal morto que reveste especialmente caules. No Brasil, a cortiça é retirada especialmente do sobreiro, introduzido e cultivado no sul. A cortiça é originada do. Então, a cortiça ou suber, ele é um tecido de crescimento secundário aí das plantas, né? Então, vamos ver as alternativas. Ó, letra A, felogênio, câmbio vascular, periciclo, meristema primário ou endoderma. A letra E, endoderma, não tem como ser o tecido que origina o suber, porque o endoderma ele está mais relacionado com tecidos de preenchimento, de armazenagem, de sustentação, né? Que é o esclerênquima, o colênquima e o parênquima. A D, que fala de meristema primário, também não tem como ser, porque o meristema primário, ele dá origem às estruturas, aos tecidos primários, né? O procâmbio, a protoderme e o meristema fundamental. A partir da diferenciação desses tecidos primários, a gente vai ter o meristema secundário, e aí a gente vai ter a formação de um tecido específico que vai produzir, né, que vai sintetizar o tecido do suber. Né? Então, não é o meristema primário, é um tecido que surge a partir do meristema secundário, porque o suber, né, ele é de crescimento secundário. Letra C, periciclo. Também não, o periciclo, ele é um tecido que envolve o câmbio vascular, né, que é o câmbio vascular, já eliminando a B também. A gente tem o xilema e os feixes de xilema e os feixes de floema. O periciclo está envolvendo esses feixes e as células do periciclo, elas têm função de se proliferar para a gente ter células que vão se diferenciar e dar origem aí a outros tecidos ali da região de sustentação, né, de preenchimento, ou do próprio campo vascular, né? Então, a B também não é, a única que sobra é o felogênio. Tá? O felogênio ele é um tecido que vai surgir a partir do meristema secundário. Esse felogênio vai secretar o suber, para a camada mais externa da planta, né, do caule da planta ou da raiz, e para a parte interna, esse felogênio vai secretar o felema, a feloderme, né, ou feloderma, que, juntando os três, a gente tem aí o tecido de revestimento da planta de crescimento secundário, que é a periderme. Tá? Então, gabarito é a letra A. Questão aqui número 2, então. Nos vegetais superiores, o tecido destinado à proteção, que é o tecido de revestimento das partes verdes, principalmente os caules e as folhas, é denominado de alguma coisa, e o tecido morto, que revela apenas vestígios das células que ali existiam nas regiões velhas de caules e raízes, é denominado outra coisa. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas. Bom, gente, então voltando lá no texto, naquela parte ali da primeira lacuna, né, que fala que os tecidos de revestimento das partes verdes, principalmente os caules e as folhas, é denominado de. Então, nesse caso, esses caules que ele fala de partes verdes são caules de plantas em desenvolvimento primário, aquele desenvolvimento inicial do crescimento do embrião e tudo mais. E plantas de menor porte, que apresentam haste, por exemplo, que é um tipo de caule, que é um caule verde, por ser clorofilado, né? Ele é verde porque ele tem clorofila. E as folhas também verdes ali, né? Nesse tecido de revestimento. Nisso a gente tem que esse tipo de tecido nós vamos chamar de epiderme, tá? Então, com isso a gente já fica entre a B e a letra E, né? Então, esse tipo de tecido a gente chama de epiderme, que é o tecido de revestimento desses caules que apresentam a cor verde e das folhas. A gente chama de epiderme. Então, continuando o texto ali, né? Que existe um tecido morto que revela vestígios das células que existiam antes ali, né? E qual que é o nome desse tecido morto, tá? Então, esse tipo de tecido que a gente vai encontrar principalmente naqueles troncos de árvores mais comuns, né, de se ver, nas raízes e tudo mais, é o que a gente chama de suber, né? Então, o tipo de tecido que reveste externamente a planta, né, nesses troncos mais grossos, principalmente, é o que a gente chama de suber, que são diversas células que foram
que passaram por um processo de suberificação, e com isso essas células morrem e ficam ali como um revestimento protetivo para aquela estrutura. Então, a gente vai ter como resposta o gabarito dessa questão a letra I, epiderme e suber. Então, questão 3. São tecidos vivos nas plantas. Essa questão está pedindo para a gente indicar aí, dentre as alternativas, quais que são tecidos somente vivos, né? Então, vamos analisar. Ó, a letra A, floema, ele é um tecido vivo. Xilema e suber. Esses dois, o suber, como já foi falado nas questões anteriores, ele é um tecido morto, por causa do processo de suberificação que ele passa. E o xilema também é morto. O xilema, ele passa por um processo chamado de lignificação, que aí dá um aspecto de rigidez para suas células, né, para os seus feixes xilemáticos. Então, são tecidos mortos, o xilema e o suber, tá? Então, a letra A tá errada. B, floema, câmbio e suber. Também não, né? Aí a gente já tem o suber, já dá para eliminar. C, a mesma coisa, xilema e suber presentes. E D, floema, câmbio e meristema. Esse tá certo, né? O floema tem células vivas, o câmbio também. O câmbio a gente pode pensar, né, como xilema e floema junto, então a gente tem um floema ali com células vivas. E o meristema, que são células indiferenciadas que vão se diferenciar em tecidos mais específicos, tá? Então a alternativa correta aí é a letra D. A E também não tem como, porque a gente tem ali o xilema e o suber, que também são tecidos mortos. Tá? Então, número 4. Tecidos mortos são bastante frequentes nos vegetais. Embora a necromassa represente grande parte da planta, a ausência de custo energético para sua sustentação, bem como a realização de funções específicas, mesmo sem vida, torna esses tecidos uma ótima opção à sobrevivência dos vegetais. Marque a alternativa que apresenta somente tecidos que contenham células mortas funcionais. Gente, essa questão, ela fica muito fácil quando a gente resolve a questão anterior, né? Porque como a Karina falou, o xilema e o suber são tecidos que passam por um processo que acaba matando as células desses tecidos e deixando essas células rígidas. O xilema, por exemplo, é muito importante que ele passe por esse processo para que isso auxilie na sustentação da planta. Então, o xilema, ele é um fator que auxilia na sustentação da planta, justamente porque uma vez que as suas células elas são mortas, esse tecido ele também se torna um tipo de tecido de sustentação, além de ser um tecido vascular, né? O suber a gente já sabe, que a gente já discutiu ele, já sabe que também é um tecido morto com a função protetiva das estruturas da célula. E aí o que sobra para a gente explicar é o esclerênquima, né, que dá a resposta da letra A. Por que o esclerênquima a gente também tem essas células mortas? O esclerênquima ele passa por esse mesmo tipo de processo, tá? Então as células elas têm a sua superfície cobertas de um tipo de resina lipídica, né? E isso impede com que essas células absorvam água para a realização metabólica das suas reações, impedindo então com que elas continuem vivendo, porque a água é fundamental para esse metabolismo celular. Quando isso acontece, essas células elas ficam rígidas e o tecido, que é o caso do esclerênquima, é um tecido específico de sustentação. Ele passa por esse processo para que isso propositalmente aconteça e a célula tenha um tipo de tecido de sustentação que suporte com que ela tenha, por exemplo, grandes altitudes, né? Aquelas árvores muito grandes, por exemplo, têm um esclerênquima bem desenvolvido. Então, é aí que dá a resposta para a gente da letra A. Gente, então aqui a última questão, número 5, né? Então, vamos lá. Nos vegetais, o campo fascicular originará feixes liberianos e lenhosos, parênquima medular, parênquima cortical, epiderme ou felogênio. Então, gente, quando a gente fala câmbio fascicular, ou câmbio secundário, a gente está falando de crescimento secundário, tá? No crescimento secundário, o xilema, ele também pode ser chamado de lenho e o floema pode ser chamado de liber, tá? Então, no câmbio fascicular, no câmbio secundário, a gente vai ter os feixes floemáticos ou liberianos
e os feixes xilemáticos ou lenhosos. Então, a alternativa correta aqui é a letra F, tá? Não tem como ser parênquima, não tem como ser epiderme, não tem como ser felogênio. Câmbio vascular, sempre que a gente pensar em câmbio, a gente deve associar aos tecidos vasculares, tá? Então, era isso, gente. A semana 3 e 4 do PET 5, elas estão juntas lá, né, na apostilinha, mas a gente decidiu dividir. Então, hoje a gente fez 5 questões, né, da 1 até a 5, e amanhã a gente vai postar o vídeo das 6 até a 10, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, não entenderam alguma coisa, manda mensagem lá pra gente no Instagram, no Facebook, ou deixa aqui no comentário. A gente está postando uns conteúdos bem bacanas lá no Instagram, de curiosidade, de experiências que vocês podem fazer na casa de vocês. Segue a gente lá. E é isso, então, até o próximo vídeo. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo.